Municipal de Jaguarão em 27 de junho de 2023, período legislativo 2021-2024. A ata da sessão anterior não teve manifestações dos vereadores, está aprovada. Relatório de correspondências está disponível no site da Câmara de Vereadores. Leitura de projetos novos, emendas, substitutivos e pedidos de providência. Primeiro secretário, vereador Luciano Terra. Razões ao veto. Projeto de Lei 52/2023, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 0052, de 13 de junho de 2023. Projeto de Lei 62/2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 10.000 para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde para fomentar o turismo educativo nas escolas, nos termos da Lei 6.983/2021. Projeto de Lei 63/2023, de autoria do Poder Executivo, inclui ação Fomento às Potencialidades, na LDO. Ofício do Poder Executivo 125/2023/GP, de autoria do Poder Executivo, solicita a devolução do projeto de lei 112/2022. Pedido de providência 150/2023, de autoria do vereador Cristiano Cardoso, que seja feita uma visita a fim de analisar a situação habitacional de munícipe, auxiliando em relação à moradia e assistência social. Pedido de providência 151/2023, de autoria do vereador Cristiano Cardoso. O escoamento pluvial adequado e desobstrução de bocas de lobo na Avenida 27 de Janeiro, na altura do número 614. Pedido de providência 152/2023, de autoria do vereador Cristiano Cardoso. Escoamento pluvial adequado e desobstrução de boca de lobo na rua Rui Jader de Carvalho, na altura do número 31. Pedido de providência 153/2023, de autoria do vereador Cristiano Cardoso. Escoamento pluvial adequado e desobstrução da boca de lobo na rua José Barbosa Gonçalves, na altura do número 384. Pedido de providência 154/2023, de autoria do vereador Luciano Barreto Terra. Corredor do Linês. Solicitação de canalização do esgoto, patrulhamento, colocação de saibro e drenagem pluvial. Obrigado, vereador Luciano Terra. Leitura de requerimentos e pedidos de informação, segundo o secretário, vereador Cristiano Cardoso. Requerimento 79/2023, vereador Leandro Bonô. Vereador solicita a aprovação do plenário para que seja feita audiência pública para tratar das questões habitacionais do município, em especial recurso Finisa. Requerimento 080, vereador Leandro Bonô, realização de conferência ou simpósio visando debater eventos discutindo turismo e gastronomia, com o objetivo de debater os eventos locais. Pedidos de informações, número 113/2023, vereador Cristiano Cardoso, a respeito do prazo final para a renovação do contrato do IPERX. Eram estas. Obrigado, vereador Cristiano Cardoso. Temos a votação de um ofício 125 de 2023 do Gabinete do Prefeito. Ao Ilmo, senhor Enio Rigatti, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a devolução do projetos de leis 112 de 2022 e 48 de 2023, ainda não analisados por esta Casa Legislativa para reanálise. Atenciosamente, Rogério Lemos Cruz, prefeito municipal de Jaguarão. Só para relatar, o projeto 112 o 48 que é do Código Tributário, né? 112. O outro não tinha pareceres, então não temos que votar a devolução. E o projeto do Código Tributário temos que
fazer a votação para a devolução do projeto, porque já havia já estava com os seus pareceres. Então, está em discussão. Ninguém. Vereador Lisandro Lenz. Senhor presidente, demais vereadores, vereador Isabel, aqueles que nos acompanham aqui em plenário, Pradelino, assessor jurídico do Executivo, assessoria da Câmara, né, todos aqueles que nos acompanham, então, pela web, uma saudação especial do Partido dos Trabalhadores. Esse pedido de devolução, e eu já quero começar essa fala dizendo que voto favorável, né, a esse pedido de devolução, ele trata do projeto de lei complementar 112, que tramita na Câmara de Vereadores desde o final do ano passado, né. É importante a gente ressaltar isso para a comunidade, para a população jaguarense, né. Esse é o projeto que trata da reformulação da lei tributária do município, é o novo Código Tributário. E como já foi por várias vezes falado por mim aqui em plenário, né, esse projeto ele foi fruto de um trabalho, né, longo, realizado por uma comissão mista, uma comissão que contava com parlamentares, mas também com representantes da comunidade jaguarense, e que apresentou aí há poucos dias o relatório final do trabalho dessa comissão, que apresenta uma série de questões, né, uma série de destaques no texto original do projeto. A comissão entendeu, e aí é importante que a gente reforce aquilo que já foi até lido aqui por mim nessa plenária, né, na sua conclusão final, que de fato o projeto devia ser devolvido para o Executivo Municipal para que fossem realizados, né, os mais diversos ajustes, né, apontados aqui, seja no processo dos tributos municipais, dos impostos, seja nas taxas, né, em todas as questões por que passa o Código Tributário, contribuições, taxas e impostos, em todas essas há apontamentos, há destaques feitos pela comissão que precisam ser revisados pelo Executivo. E aí cabe ressaltar aquilo que para mim é o mais duro de ser dito, mas que é necessário, que o Executivo se negou, né, através de ofício do prefeito municipal, a participar da referida comissão. E, por isso, a comissão não conseguiu aprofundar questões específicas em torno do projeto e teve que, por sua obrigação, fazer a recomendação de que o Poder Legislativo, então, devolvesse ao Executivo. O prefeito, então, se antecipando, talvez a isso, ou atendendo, talvez ao relatório, que teve conhecimento semana passada, pede a devolução do projeto, e eu, então, como relator e como membro da comissão, acompanho aquilo que foi a orientação da própria comissão. Espero, e como diz o próprio relatório, espero que o governo trabalhe arduamente, resgate o contrato com a empresa, porque entendo eu que a empresa contratada pelo município para realizar esse trabalho não cumpriu com o objeto contratado, porque ela não apresentou questões nem minimamente adequadas com aquilo que está descrito no processo licitatório, né, e no contrato realizado com a empresa, que não foi num valor baixo, foram 37, 38 mil reais, se não me falha aqui, né, a memória, para a contratação dessa empresa, e entendo necessário que o Executivo se debruce nessa questão em torno desse contrato que foi realizado com essa empresa privada que realizou o Código Tributário e que apresentou um código com inúmeras deficiências apontadas, não sei se todos, mas grande parte, apontadas no relatório final da comissão. Então, voto favorável a essa devolução, a essa retirada do projeto que solicita o Executivo, mas espero que o Executivo não abandone o projeto e, de fato, tome providências em torno dessa questão, revisando o relatório, revisando o projeto e apresentando um projeto que seja adequado aqui às necessidades do município de Jaguarão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lisandro. Mais alguém com relação à retirada, vereador Luciano Terra. Vereador presidente, vereador Isabel, demais vereadores, também aqui servidores da casa, aqueles presentes também o doutor Paderino aqui presente, representante do Executivo, e demais aqueles cidadãos que nos acompanham na TV Câmara
e na Rádio FM fica a saudação da bancada do Partido Progressista. Também meu voto é favorável à solicitação do Poder Executivo de retirada da tramitação deste projeto de lei, que é o Código Tributário, a nova proposta, a nova configuração do Código Tributário proposto pelo Poder Executivo, mas também nos cabe até reforçar, eu vou até ler aqui já a parte terceira das recomendações da comissão, na qual eu fiz parte dessa comissão de análise também, junto com o vereador Lisandro e outros demais representantes da sociedade civil, de entidades de classe, que fazem parte também da própria comissão. Só quero ressaltar algo que para mim foi decisivo na própria não análise desse projeto e na sua inviabilidade mesmo. Por quê? Relatar o que está aqui, quero ser redundante até mesmo. Entende, entre aspas, entende ainda a comissão que a não participação do Poder Executivo nas atividades da própria comissão e a impossibilidade de acesso ao banco de dados dos contribuintes, tanto quanto as diversas outras informações de posse do Poder Executivo, inviabilizaram tecnicamente a apresentação de emendas parlamentares que alteram substancialmente o projeto. Tais emendas seriam necessárias para o atendimento às necessidades destacadas nos pontos de atenção supracitados. Ou seja, esse texto aqui, fecha aspas, da própria relatório elaborado pela comissão e pelo relator, que fez parte, a relatoria do vereador Lisandro Lenz. E o que isso nos traz? Nos traz a principal, e eu julgo que seria das principais motivos pela própria devolução do projeto, a inviabilidade que o próprio Poder Executivo causou à análise do projeto. Ou seja, quando o vereador Lisandro propõe que a empresa tenha que ser responsabilizada, de alguma forma sim, mas também o próprio Poder Executivo tem a sua culpa nesse processo, porque não fez a análise necessária do projeto, não fez a análise da contratação da empresa, do objeto contratado e do resultado que o município pagou pela prestação do serviço, então acabou acontecendo isso. Então, se tem que ter responsabilizações, cabe à empresa, mas também cabe ao Poder Executivo, à Secretaria da Fazenda, que não fez o dever de casa de uma contratação que é praxe. Tá? Mas, e pela não participação na construção, pela falta de diálogo, pela falta de participação, como sempre, né? Como sempre, a falta de diálogo e participação do Poder Executivo na construção das pautas que circulam nesse poder, nos traz justamente isso aqui. É só um pequeno exemplo do que a gente tem tratado nessa legislatura com relação ao nosso relacionamento de construção de projetos importantes para a comunidade, porque o Poder Executivo simplesmente ele acha que tem razão no que faz e não discute e não abre mão de mais nada, não constrói, e quem acaba sendo prejudicado é sempre a população, é sempre os cofres públicos, que aqui tem 37 mil reais pagos pela população de Jaguarão, que foi totalmente ineficaz, o dinheiro simplesmente foi atirado pela janela. Agora eu quero ver quem é que vai ficar responsável por isso aqui. Então, eu sou favorável, vereador presidente, à retirada do Código Tributário e espero, não sei como, mas eu tenho sim, esse desejo de possamos analisá-lo aí, ainda nessa legislatura, na qual eu acho um pouco difícil. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano Terra. Mais alguém com relação ao ofício do Executivo Municipal, ofício 125? Ninguém mais? Vereador Fred Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Isabel, os demais vereadores, todos que nos assistem aqui no plenário ou pela TV Câmara. Minha saudação. Eu quero dizer que, evidentemente, sou favorável à retirada do projeto. É um pedido feito por aquele que subscreve o projeto, pelo autor do projeto, que é o prefeito municipal. Então, se o prefeito municipal não tem mais interesse que o projeto seja discutido e votado aqui na Câmara de Vereadores, evidentemente que a Câmara de Vereadores tem como obrigação concordar e devolver o projeto. Mas eu queria falar um pouquinho, assim, até para as pessoas compreenderem, da dificuldade que a Câmara Municipal tem, que os vereadores têm, isso aqui exaltando o trabalho da comissão e a dedicação do vereador Lisandro e do vereador Luciano no estudo desse projeto, mas a grande dificuldade para que a Câmara de Vereadores conseguisse emendar esse projeto, alterar esse projeto, modificar esse projeto, ela reside no fato de que o Poder Legislativo não tem acesso aos dados
tributários do município, né? E isso é o que faz toda a diferença para calcular quais são as alíquotas que podem ser aplicadas, a forma de tributar as pessoas físicas, as empresas, o IPTU, o ISS, enfim, né? E porque a competência para isso ela é concorrente. Nós poderíamos propor um código tributário. Não é exclusiva do prefeito municipal. A matéria tributária é a lei de competência concorrente da Câmara e do Poder Executivo. Porém, tem essa grande dificuldade, que é os cadastros, a arrecadação, enfim, e os cadastros que só o Poder Executivo, só a Secretaria da Fazenda dispõe. Eu espero que essa retirada do projeto ela tenha por objetivo o aperfeiçoamento desse projeto, porque é muito importante que o Jaguarão tenha um novo Código Tributário. É muito importante para poder manter os serviços públicos que a cada vez mais aumentam de responsabilidade para o município precisa arrecadar. E para arrecadar e arrecadar bem, precisa ter uma lei moderna, uma lei atual, uma lei adequada ao que a gente vive atualmente, as atividades econômicas do município, enfim, né, a capacidade contributiva dos munícipes também. Então, como essa lei tributária ela só entra em vigor no ano que vem, a gente precisa respeitar o princípio da anualidade. Então, mesmo que se fosse aprovada hoje, ela só entraria em vigor no ano que vem. E o princípio da noventena, ela tem que ser aplicada 90 dias antes de entrar em vigor. Então, a gente tem condições de receber, nós estamos em junho, de receber as alterações por parte do Executivo, porque o Executivo sim pode fazer essas alterações. O Executivo tem acesso a esses dados que nós não temos. E aí, um compromisso, tenho certeza, aqui de todos os vereadores, que, repito, que está expresso na dedicação que os dois colegas tiveram durante todo esse tempo nessa comissão, a gente consiga cumprir esses prazos, o prazo da noventena e o prazo da anualidade. E aí ele já poder entrar em vigor o ano que vem. Mas, para isso, precisa ter um compromisso e uma iniciativa do Poder Executivo. A bola está com o Poder Executivo, está com o prefeito municipal, que eu acredito que quer um código tributário, tem sempre falado nisso, né? Está com um relatório extremamente... o projeto volta com um relatório extremamente detalhado dos problemas que foram encontrados no projeto. Agora é fazer a correção e reencaminhar o quanto antes aqui para a Câmara, para que a Câmara possa cumprir com esses prazos e dar a sua contribuição nesse sistema do Código Tributário Municipal. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Fred. Mais alguém com relação à retirada do projeto 112? Não havendo, pela segunda vez, não. Está em votação. Os vereadores favoráveis, levante-se. Os contrários, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos vereadores a retirada dos dois projetos. O projeto 112, Código Tributário, e o projeto 48 veio no mesmo ofício, mas não houve a necessidade da votação, porque não estava com os pareceres, como frisei anteriormente. O projeto 48 é da Nota Gaúcha. Passamos à votação do projeto de lei 0054/2023. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação imóvel de propriedade de Dagoberto Silveira Pacheco para o município de Jaguarão. Está com o parecer da CCJ, vereador Renato Balchi. Alguém se manifesta? Vereador Fred Nunes. Eu quero pedir vistas a esse projeto. Eu realmente não consegui verificar ele, vou pedir vistas por isso. Norma regimental concedido vistas ao vereador. Passamos à votação do projeto de lei 0055/2023.
altera a Lei 4.166 de 2003, aumenta o número de cargos de bacharel em Educação Física. Com pareceres da CCJ, vereador Fred Nunes, e da Comissão de Saúde e Educação, vereador Ricardo Pereira. Quem se manifesta, por favor? Vereador Fred Nunes. Eu quero manifestar aqui a minha alegria em, enfim, ter esse projeto de lei poder ser votado, e tenho certeza que será aprovado pelos colegas. Essa aqui é já um debate já de bastante tempo aqui na Câmara de Vereadores, que o nosso mandato faz, que é a necessidade de qualificar os espaços de prática esportiva que o município tem com servidores do quadro formados, né, com bacharéis em educação física, com educadores físicos, para que possam atender junto às unidades básicas de saúde, as academias de saúde que estão espalhadas por toda a cidade, e também desenvolver políticas públicas na área do lazer, do esporte, pelo município de Jaguarão. Então, esse é uma vitória a criação desses cargos. Eles já... Então, logo o prefeito sancionar, eles já, como não foi, são cargos novos, não houve concurso público para preenchimento, poderá haver seleção para contratação emergencial, e esses cargos serão disponibilizados no próximo concurso público para serem preenchidos, né, por profissionais que serão do quadro de servidores, né, não serão profissionais vinculados a governo, né, e sim serão do quadro de servidores do município vinculados à comunidade, né, vão desempenhar os seus trabalhos, as suas atividades nesses equipamentos de esporte, equipamentos públicos de esporte e lazer, que a cidade teve uma grande ampliação aí no último período. Então, eu agradeço ao vereador Ricardo, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por ter me nomeado relator desse projeto, agradeço ao presidente Enio por ter colocado ele na pauta, e peço aos colegas vereadores que o aprovem, né, como uma medida importante para qualificar o serviço público, né, jaguarense. Obrigado. Obrigado, vereador Fred Nunes. Mais alguém com relação ao projeto 0055? Vereador Lisandro Lenz. Senhor presidente, eu quero primeiro dizer já de antemão que serei favorável ao projeto, mas quero aqui relatar um pouco, né, e fazer alguns questionamentos sobre o debate em torno da nomeação de servidores. Eu, hoje, durante vários momentos, já desde ontem, na verdade, fui questionado sobre alguns debates que passaram pela Câmara, e que a justificativa era justamente a condição, né, da folha de pagamento, a questão do orçamento. A gente pode citar como exemplo o debate que a gente fez na extraordinária, na sexta-feira, que aprovou a questão das alíquotas do IP. E por alguns momentos a gente ouviu, né, da própria palavra do Pradelino, a questão dos custos, né, em torno de um projeto, né, do suporte financeiro em torno do projeto. E hoje eu recebi alguns questionamentos via o WhatsApp de servidores, justamente dizendo isso. Bom, para um percentual e para o debate em torno da alíquota do IP, que para dividir os custos com o município, não havia orçamento, não havia previsão orçamentária, não havia condição de suporte pelo município. Mas o município continua nomeando. Continua nomeando. E eu quero dizer que voto favorável, né? Estou fazendo a crítica, mas voto favorável, porque entendo que essa condição de regular as nomeações, de avaliar o índice de folha, embora a gente faça a avaliação, mas ela é uma responsabilidade do Executivo de manter esses critérios, essas questões que estão impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a participação de educadores físicos, né, nas atividades, seja nas academias de saúde ou em diversas outras atividades que o município tem, estruturas que o município tem, sem sombra de dúvida, muito necessária para esse momento. No entanto, é necessário que a gente faça esse registro de que o município precisa dar uma atenção especial para as questões que envolvem
né, os servidores do município, porque, embora as nomeações continuem acontecendo, a atenção necessária para as questões que dão suporte ao funcionalismo, aos servidores do município, e aí entra a questão de IP votada nessa casa, né, estão deixando a desejar por parte do município, e nós precisamos atentar aí para as questões que dizem respeito a essa real argumento, né, que em alguns momentos parece ser verdadeiro, em outros nem tanto, que é a condição, de fato, do município de arcar com algumas despesas e arcar com o crescimento significativo da folha de pagamento. Então é isso, registro meu voto favorável com ressalva, posso dizer assim, presidente, tendo necessário essa questão, o vereador Fred que pautou esse debate em alguns momentos, mas a atenção que o município precisa dar para essa questão da folha de pagamento, para as nomeações e para os respaldos aos servidores é muito necessário. Obrigado, vereador Lisandro. Mais alguém pela primeira vez? Vereador Luciano Terra. Vereador presidente, vereadora, demais vereadores, também gostaria de manifestar com relação ao projeto de lei 55, tá? E inicialmente quero parabenizar o vereador Fred Nunes, né? E vou dizer, vereador, uma vitória do seu mandato, dá para dizer seguir, em virtude de toda a resistência que até fiz alguma brincadeira na sessão que foi apresentada ali do projeto, porque houve uma resistência considerável. Mas eu vejo também, e me junto até de certa forma a fala do vereador Lisandro Lins com relação aos argumentos do Poder Executivo com relação à sua política de governo junto aos servidores. Né? A gente vê que, conforme o interesse, a justificativa pega para um lado. E sempre busca colocar o Poder Legislativo numa situação complicada, né? Busca sempre o desgaste do Poder Legislativo. Essa sempre na sua maioria das vezes, né, tem que votar na questão relacionada ao plano. Né? Mas então eu quero deixar o registro de parabenizar o vereador pela iniciativa. É importante essa atenção ao esporte comunitário, né? Eu acho que é muito importante a questão do esporte comunitário, esse incentivo. Tem várias estruturas se espalhando pelo município, principalmente nas praças e tal, e, na verdade, aqueles que buscam, né, utilizar aqueles equipamentos, aqueles que buscam os espaços públicos de prática esportiva ou de prática da questão do condicionamento físico nas academias ao ar livre, acabam necessitando, muitos por desconhecimento, de ter alguém que possa auxiliar-os na utilização dos equipamentos, mesmo que sejam servidores rotativos no município, fique um dia em cada bairro atendendo. Eu acho isso importante, eu acho que isso é uma política de atenção ao esporte comunitário, justamente por isso eu quero parabenizar o vereador e também parabenizar o próprio Poder Executivo, né, porque mandou para a lei para cá e certamente daqui a pouco pode ser que estejam os servidores em atividade. Bom, muito obrigado, presidente, pelo tempo. Obrigado, vereador Luciano Terra. Mais alguém pela primeira vez com relação à aprovação do projeto de lei 0055? Pela primeira vez, mais ninguém? Pela segunda vez, vereador Fred Nunes. Bem, eu quero agradecer as palavras aí dos colegas, né? E só fazer um diálogo fraterno aqui com o vereador Lisandro a respeito da crítica que ele fez aqui. Eu acho que o viés está equivocado. Por quê? Há 2 semanas nós aprovamos, e tivemos até uma polêmica aqui com a vereadora Isabel, né, porque ela batalhou para que se criassem 4 cargos de psicólogos e mais um cargo de geólogo, e eu busquei que viesse numa mensagem retificativa para que a gente pudesse aprovar junto, e acabou não vindo. Naquele dia o senhor não fez essa fala. Naquele dia o senhor não fez essa fala. Mas, independente disso, a questão das nomeações, que eu sei que o senhor não é contrário às nomeações, mas a sua fala poderia dar a entender, e por isso que eu quero deixar claro aqui que não é isso. Mas as nomeações, o que acontece? Existe uma transição
geracional dos servidores na prefeitura. Estão nomeando porque tem muita gente aposentando e vai precisar nomear. Existe também um crescimento grande de serviços que o município acaba tendo a responsabilidade de cumprir. E, para isso, precisa de servidores. Bom, isso é uma coisa. A política salarial, a forma como trata, como lotação, é outra coisa que eu acho que o senhor tem razão. Nós fizemos a crítica em relação à questão da contribuição do IP, né? Mas ela não tem relação com a questão das novas nomeações desse concurso. Porque essas nomeações, a maior parte delas, elas vêm para substituir servidores que saem da folha de pagamento e vão para o Fundo de Previdência. É por isso que os índices de folha não aumentam, mesmo tendo sido o último concurso, e esse último governo, o governo que mais nomeou servidores. Não é porque tenha isso como uma política exclusiva, enfim, não, é um fato. Existe uma transição geracional. O grande concurso da Prefeitura Municipal foi lá na década de 90, faz 30 anos. Essas pessoas estão indo para a aposentadoria e precisam ser substituídas. Então, é preciso que se façam, sim, mais nomeações. Na área do magistério, então, eu relatava na sexta-feira a questão de desdobramentos irregulares na educação infantil. A gente continua investigando isso e denunciando isso. É preciso regularizar essa questão. Em outras áreas, né, vou dizer mais uma aqui, nós aprovamos aqui o aumento dos cargos de veterinário, num projeto há 2 anos atrás, e o município não fez a nomeação, mas a gente sabe que precisa, porque precisa para vigilância sanitária, precisa para atender o canil, né? Isso, nós aprovamos 2. Então, são situações assim que a gente, para concluir, né, eu acho que o equívoco está em tratar as duas coisas como se fosse uma só. Não são. As nomeações, elas são necessárias e elas não têm afetado a folha de pagamento porque elas suprem aposentadorias. A política de remuneração, enfim, eu acho que a gente tem que discutir mesmo e ela está equivocada. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Fred Nunes. Mais alguém pela segunda vez? Vereador Lisandro Lenz. Presidente, eu me inscrevo justamente para dialogar com essa fala do vereador Fred, para dizer primeiro que a minha crítica aqui ela foi pontual e clara, no sentido de dizer que a justificativa do governo ela transita. Quando serve, né, existe dificuldade na folha de pagamento. Quando serve para o outro lado, não existe tal dificuldade. Foi justamente nesse sentido. E se usarmos o debate da nomeação dos cargos de psicólogos para esse processo, o exemplo, né, que o senhor usou, nós não tínhamos naquele momento o fato gerador e a justificativa usada em torno da questão do IP que nós votamos na sexta-feira. E essa minha fala é justamente motivada pela questão do IP votada na sexta-feira, porque os funcionários têm questionado isso. Como que tem espaço para nomear gente? A gente não está falando de reposição de servidores aqui, nós estamos criando cargos na 4166 da mesma forma que criamos os cargos dos psicólogos. Então, não é reposição de servidores, são novos cargos que estão sendo criados, que nem tem previsão no concurso, né? Terá que ser feita uma contratação emergencial, um outro concurso, uma outra forma. Então, nesse caso em específico, não podemos de jeito nenhum tratar como reposição de cargos. Agora, eu concordo plenamente com aquilo que o senhor fala, no sentido de dizer de que existe a necessidade concreta de nomeação, de reposição de servidores do magistério, de uma série de questões que necessita da nomeação dos cargos. O que eu preciso enfatizar aqui, e usei o microfone justamente para enfatizar, é essa discrepância na justificativa que o governo usa. Essa dissonância que uma hora justifica que existe dificuldade, que não tem previsão orçamentária, que isso ou aquilo, e em outro momento também não tem, né, mas que naquele momento serve para o processo. E aí essa é a questão, para mim, que nós precisamos ficar atento, e
desrespeito, posso dizer assim, que nós falamos no debate do projeto anterior, que o governo tem tido com a Câmara, ele também pode estar presente, né, da forma que a gente visualiza esse debate em torno da justificativa que o governo tem dado em torno dos recursos e da disponibilidade financeira do Executivo. Obrigado, vereador Lisandro Lenz. Não havendo mais ninguém pela segunda vez, colocamos em votação o projeto de lei 0055/2023. Altera a lei 4.166 de 2003. Aumenta o número de cargos de bacharel em educação física. Os vereadores favoráveis levantem-se, os contrários permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei 0061/2023. Autoriza o município de Jaguarão a firmar termo de parceria em regime de mútua cooperação entre a administração pública municipal e o Quilômetro Final Motogrupo. Com parecer da CCJ, vereador Ricardo Pereira, e pela COF, vereador Leandro Bonó. Se manifesta, vereador Ricardo Pereira. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, a Ciclofest, então, ela tem como base, né, duas leis aqui dessa legislatura, uma lei do vereador Luciano Terra, que trata do cicloturismo, e uma lei do nosso mandato que criou a Semana do Ciclismo, né? Então, está prevista, então, para agosto, a realização do Ciclofest, né? Este ano, o quilômetro final, então, entra com a parceria, né? Então, a gente tem que agradecer aí todo o pessoal do Motogrupo pela sua expertise, né? Já faz muitos anos a Motofest e agora vai contribuir com a realização da Ciclofest. Gostaria também de agradecer ao vereador Henrique Gatti, né, pela parceria e articulação, e agradecer também a parceria do vereador Luciano Terra, né, que nós fizemos uma reunião com os ciclistas, né, e a gente já vislumbra no futuro muito próximo aí a criação da Associação Jaguarense de Ciclismo, né, uma sugestão do vereador Luciano Terra aí, então futuramente então já estarão organizados. Então, diante disso, eu peço aos colegas aí a aprovação do projeto. Obrigado, vereador Ricardo Pereira. Mais alguém com relação ao projeto 61? Vereador Luciano Terra. Vereador presidente, vereadora, demais vereadores, muito rapidamente gostaria de manifestar o meu voto favorável ao projeto de lei 61, que visa a autorização para uma parceria, né, junto ao quilômetro final Motogrupo, para execução da terceira edição do Ciclofest, né, que não quero ser repetitivo as falas do vereador Ricardo Pereira, na qual teve uma participação muito importante na articulação deste projeto, e eu reconheço isso, e também enalteço a sua atividade por ter colaborado decisivamente com relação à implementação desse projeto, dessa parceria, e ficamos muito satisfeitos. Somos proponentes de pela Semana do Ciclismo, de uma legislação, e outra legislação que é do cicloturismo, que se combinam, que se entrelaçam, né, que buscam legislações que buscam o desenvolvimento não só do incentivo ao esporte, à prática esportiva do ciclismo, que veio com tudo durante o período da pandemia, e também relacionado à questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade, buscando, através deste evento, trazer muitos participantes da nossa região sul aqui, que se deslocam para a cidade de Jaguarão para praticar o ciclismo na área rural. Sabemos, sim, que é preciso e é necessário ainda avançar em muitas questões relacionadas à questão do turismo rural no município de Jaguarão, que é um dos grandes objetivos do cicloturismo,
poder proporcionar que empreendimentos rurais possam também explorar o turismo rural através de pernoites, de fornecimento de alimentação, de deslocamento, da visita aos acervos naturais que a nossa zona rural tem muito acervo natural, histórico, estâncias históricas que podem ser ainda exploradas com o turismo rural, e o cicloturismo busca isso, busca também, não só prática esportiva, busca a questão do turismo, a questão também relacionada ao desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda na cadeia do turismo, que é uma, digamos assim, uma vertente importante, que ainda há muito que explorar ainda no município de Jaguarão. Então, em virtude disso, e pelo reconhecimento da importância de um terceiro de edição que está à frente, que vai buscar certamente dar o mesmo o retorno que Jaguarão, que a comunidade jaguarense precisa, e pelo investimento que está sendo feito pelo Poder Executivo, que vai buscar dar o mesmo retorno ou maior, inclusive, que a edição anterior, em virtude de toda a organização, dessa equipe que organiza, que é comandada ali pelo Tibério, mais o pessoal do Pedal Vida, das várias equipes de grupos de ciclismo que Jaguarão tem, ou seja, vai ser um grande momento, eu tenho nenhuma dúvida disso, e espero também, e certamente todos os vereadores estarão juntos, votando a favor desta parceria. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luciano Terra. Mais alguém pela primeira vez? Vereador Leandro Bonon. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereador Isabel, todos que nos prestigiam nessa sessão ordinária, que nos acompanham pela Jaguarão FM, também pelos canais de comunicação do Poder Legislativo, nosso fraterno abraço a todos. Senhor presidente, me inscrevo para parabenizar o meu colega de bancada, o vereador Ricardo, também ao presidente da casa, colega vereador Enio, pela articulação, também junto ao governo municipal, Secretaria de Cultura do município. Mais uma vez, vereador Ricardo, um grande evento na nossa cidade, um Ciclofest, mais uma forma de fomentar também as questões do esporte na nossa cidade, e isso é muito importante. Nosso mandato ele tem sido atuante em relação a todos os eventos da nossa cidade, é uma bandeira do nosso mandato, a realização dos eventos. Obviamente que cada vereador aqui tem o seu segmento de atuação na sociedade, e obviamente que o ciclismo tem muitos adeptos, vereador Ricardo, na nossa cidade, vem crescendo muito, então por isso que eu acredito que essa edição do Ciclofest vai ser extremamente importante e positiva para o município de Jaguarão. Também destacar aqui a atuação também do vereador Luciano Terra, também um grande incentivador também do ciclismo na cidade de Jaguarão. E aqui posso também, fugindo um pouco, senhor presidente, já colocar, e hoje eu apresentei um requerimento para tratar desse tema central, que é a realização dos eventos da nossa cidade e o cicloturismo, obviamente sou favorável ao projeto, um grande painel para debater e também para que a comunidade de Jaguarão e assim todas as forças econômicas da nossa cidade entendam que esses eventos é uma diretriz para desenvolver a cidade de Jaguarão. Então, obviamente, nós falaremos nos assuntos gerais sobre essas duas ações que eu estou colocando aqui hoje. Parabenizar mais uma vez, vereador Ricardo, esse evento do Ciclofest e a toda a articulação que foi feita para a organização deste grande evento. Então, seria isso, senhor presidente. Um abraço a todos e voto favorável. Obrigado, vereador Leandro Bonon. Mais alguém pela primeira vez? Não. Pela segunda vez? Ninguém. Está em votação o projeto de lei 0061/2023, autoriza o município de Jaguarão a firmar termo de parceria em regime de mútua cooperação entre a administração pública municipal e o quilômetro final Motogrupo. Os vereadores favoráveis, levante-se. Os contrários, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores. Temos
o requerimento 0078 de 2023 a ser votado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura, por favor. Requerimento 78/2023, o vereador Infra, assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer o que se segue. Venho, por intermédio deste, nos termos do artigo 28, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaguarão, solicitar licença para tratar de assuntos de interesse particular a contar de 17 de julho do corrente. O retorno deverá ocorrer no dia 1º de outubro, também do corrente ano. Solicito aprovação aos demais edis. Assina vereador Lisandro Lenço. Obrigado, vereador Luciano. Vereador Lisandro Lenço com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, eu, como todos os anos, né, do meu mandato, tenho me licenciado das atividades parlamentares. Nesse período, né, trato das questões pessoais, mas também abro a possibilidade de ocupação dessa cadeira para a primeira suplente do Partido dos Trabalhadores, exerço, né, o direito de pedido de licença, e com isso nós fizemos, de fato, um mandato de forma diferenciada, né, um mandato em que compartilhamos, né, com a nossa suplência. Então, por uma condição pessoal, por uma condição daquilo que entendo como o exercício do mandato, né, do nosso mandato, do mandato que é partidário, solicito, né, a aprovação em plenário dessa licença. É isso, presidente. Obrigado, vereador Lisandro. Mais alguém com relação ao requerimento? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento 0078/2023, levante-se. Os contrários permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. Passamos à terceira parte da nossa sessão ordinária. Assuntos gerais. Quem se inscreve pela primeira vez? Não, os requerimentos só foram dado publicidade. Serão votados na próxima sessão ou assim, quando a presidência colocar em pauta. Vereador Leandro Bonon, assuntos gerais. Senhor presidente, vou aproveitar a deixa em relação aos requerimentos, foi aqui debatido anteriormente. Os requerimentos foram apresentados por este vereador, um em relação a uma audiência pública que nós estamos solicitando, em relação aos recursos do Finisa Habitação. Então, a gente, obviamente, está construindo essa audiência pública para tratar aí das questões habitacionais do nosso município, junto ao prefeito municipal, onde nós teremos aqui, junto à comunidade, a apresentação deste grande projeto habitacional que nosso mandato já garantiu, através desses recursos do Finisa, aproximadamente 6 milhões de reais para a construção de casas populares. Então, nós estamos tratando disso e, obviamente, no momento oportuno, faremos aqui a votação desta audiência pública, que é de grande interesse público da nossa comunidade. Possivelmente teremos aqui, como em outros momentos tivemos aqui, este plenário lotado de pessoas, de famílias que precisam dessas moradias, e nós precisamos aqui debater com elas formato, aonde vai ser realizado, outros tipos de informações também relacionadas a esse projeto. Então, senhor presidente, agradeço por não ter colocado em pauta de votação hoje, porque nós precisamos aqui estar mobilizados, principalmente com todas as lideranças, em relação a esse projeto. Volto a dizer, são 6 milhões de reais que o município tem à disposição para realizar a construção de casas populares. E em conversa com o prefeito municipal Rogério Cruz,
foi batido o martelo. E aqui nós vamos falar nesta audiência pública. Mais um requerimento, senhor presidente, que foi apresentado hoje. Falei aqui anteriormente sobre um seminário, um painel, então solicitar aqui ao Poder Legislativo para que a gente possa debater a importância dos eventos na nossa cidade como um fator de desenvolvimento do município de Jaguarão. Então, já foi colocado aqui que os eventos de Jaguarão, muitos deles carecem de apoio financeiro, de patrocínio, também de entidades privadas, tem o aporte do poder público, mas falta ainda a sensibilidade das forças empresariais da nossa cidade, as potencialidades que os eventos da nossa cidade, como uma diretriz de desenvolvimento para Jaguarão. Nosso mandato tem uma atuação forte nesse sentido, queremos aqui fazer um grande painel de debate, de discussões envolvendo os empresários da nossa cidade, os comerciantes em geral, todo o setor cultural da nossa cidade, todos os representantes hoje que realizam eventos, e aqui voltamos nesta sessão do Ciclofest, então já fica o convite, mas nós temos todos os CTGs, temos os rodeios, temos a Motofest, temos o nosso evento Carnaval, então esse é um grande debate que nós faremos aqui, obviamente, junto também com o governo municipal, todas as forças e lideranças da nossa cidade, visando a conscientização e definir também, colocar Jaguarão numa diretriz importante, senhor presidente. Nos grandes debates, esse é o nosso papel aqui como vereador também, propor grandes debates que visem também uma diretriz e conscientizar a cidade de Jaguarão no futuro do crescimento. Então, tenho certeza que nós também teremos apoio da presidência nesse sentido para fazer um grande debate aqui com todas essas representações em relação aos eventos da nossa cidade. Então, pela primeira vez, senhor presidente, seria isso. E a todos, obviamente, não sei se farei a segunda fala aqui, mas deixar à disposição da comunidade de Jaguarão, que nós estamos atuantes aí nos bairros, estamos atentos também às questões de alagamentos nessa período de chuva também. O governo municipal está atento e fará as ações necessárias para melhorar todas as questões que foram apresentadas aqui, algum tipo de problema na nossa cidade. Então, pela primeira vez, seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro Bonot. Vereador Luciano Terra. Vereador presidente, demais vereadores, vereadora, nesses assuntos gerais, queria começar a respeito já, debatendo a respeito do dia de hoje, da grande demanda que chegou para mim, e certamente chegou para outros vereadores, a respeito da falta do serviço de drenagem pluvial no município de Jaguarão. Essa pauta, ela não é novidade. Eu estava hoje buscando aqui, vereadores e aqueles que nos acompanham na TV Câmara, buscando aqui os tantos pedidos que eu fiz aqui. Começou lá em fevereiro de 2021, relacionado à solicitação ao Poder Executivo que fizesse um plano municipal de escoamento pluvial, que pudesse fazer um grande projeto para que pudesse mapear e seguir no decorrer do tempo, tomando as decisões, fazendo serviços dentro dos bairros, para que a nossa população não fosse acometida pelos alagamentos. Isso foi lá nos primeiros meses do nosso mandato, e aí começou em outros pedidos que acabamos fazendo no decorrer até chegar agora. Entre eles, o cruzamento da rua da Curuzu com Bento Gonçalves, também da Curupaiti com Carlos Alberto Ribas, e ali na região da Rua dos Bons, na volta, por ironia do destino, na volta da Secretaria de Serviços Urbanos. E entre outros, que a cidade que chegou aí, principalmente no dia de hoje, da população clamando por esse serviço, na qual não é novidade.
Isso nós estamos batendo na mesma tecla que é necessário fazer projetos de médio prazo, com devidos mapeando situações que são complexas e atacá-las. Porque, pelo que se sabe, na verdade, isso acontece quando chove. E quando chove, consideráveis índices pluviométricos, e isso aconteceu hoje. Agora vamos esperar acontecer novamente para falar do mesmo assunto. Enquanto isso, a nossa população e aqueles que moram nos bairros acabam tendo os grandes problemas e grandes, digamos assim, grandes prejuízos, porque as inundações estão aí, que vêm não só para questões materiais, mas para a saúde pública também, que acaba agravando. Também quero falar, vereadores, a respeito também de mais uma obra atrasada no município de Jaguarão. Há 3 sessões eu fiz aqui, explanei a respeito lá da unidade básica, lá do bairro, do bairro Carvalho, a unidade básica nova ali, era termo para entregar, a obra entregue para a comunidade, dia 31 de maio. Está lá a unidade básica, não foi terminado ainda. Agora, temos mais uma que entra para o rol das obras atrasadas de Jaguarão, que é a obra da Orla do Rio Jaguarão, que era para 31 de maio, lá no Cais do Porto, está entregue. Ou seja, essa obra da Orla, ela vem se arrastando de governo para governo, e um é o pai da criança, outro é o pai da criança, e ficam um dizendo que eu botei o dinheiro, outro diz que botou o dinheiro, mas no final da história a obra não termina nunca. A obra não termina nunca. Agora, 31 de maio era para entregar o galpão ali, o restaurante, onde é que está? Onde é que está? Pois é, ainda depois de pronto, ainda tem que pedir o DNA da obra, porque não sabe quem é o dono, quem é que é o pai da obra. Esse debate vai seguir. O ano que vem tem eleição, a gente vai ver isso muito acontecendo ainda. Mas é mais uma obra atrasada para o rol das obras atrasadas. A Orla do Rio Jaguarão, que se estende há muito tempo. Corredor do Linês. Estive sábado à tarde lá visitando, alguns moradores lá do fundo me chamaram para vereador, vai em cá dar uma olhada. Nós não aguentamos mais, a gente já falou para todo mundo. A gente falou para secretário, para adjunto, a gente falou para vereador do governo, a gente falou para vereador da oposição, a gente falou para tanta gente, para o irmão, até o irmão do prefeito recebeu essa informação. Esse pedido, que ele não tem nada a ver com o Poder Executivo, mas recebeu, segundo moradores. E aí o que aconteceu? Vamos lá detectar, e de fato está um caos instalado no corredor do Linês. Um caos. Era o sábado à tarde passado. E o que mais me chama a atenção é que o morador lá dizia, olha, a gente é enrolado aqui. Nós estamos sendo enrolados pela prefeitura, que vem o secretário diz que vem outro diz que vem. E o pior, o que eles disseram que é o pior. Eles disseram, só qual é o discurso, vereadores? Para não resolução do problema, é o vereador Cristiano Cardoso o grande problema. Disseram assim, não, nós não vamos resolver porque o vereador Cristiano disse que ia vir com uma denúncia no Ministério Público solicitando a questão do esgoto, e nós não vamos resolver por causa disso. Ou seja, é um absurdo o que estão tratando a política pública de assistência básica da nossa população, fazendo politicagem baixa de última coisa. Eu quero fazer isso e faço esse registro aqui, porque isso aí é um fato que é lamentável, esse procedimento é extremamente danoso para a nossa população. Essa politicagem de querer culpar quem está fiscalizando, chega um e culpa porque o outro até quer ajudar, porque o outro é adversário político, é uma coisa que não cabe mais no nosso dia a dia político, né? Nós deveríamos estar mais avançados com relação a esses debates. Mas também quero solicitar que fiz, e não fui atendido, paradas de ônibus para a nossa comunidade. Eu fiz um pedido já faz 3 meses, solicitando paradas de ônibus, em especial a parada de ônibus lá na Odílio com o Corredor das Tropas. Uma parada de ônibus que sempre teve, que ali pegam muitas pessoas que precisam se deslocar a pé lá do final da Odílio, lá do Patacão, para pegar o ônibus. Agora, nesses dias de chuva, não tem uma parada de ônibus para atender a população. Eu fiz pedido há 3 meses atrás. Nada, absolutamente nada foi feito para resolver os problemas da nossa população. Outra situação, recebi também essa semana, a questão do patrulhamento, solicitação do patrulhamento, que também já foi feito várias vezes, inclusive para secretários municipais, o pedido feito pelo cidadão que me disse, do prolongamento da Odílio Gonçalves, vereador presidente. Inclusive, acho que até passou, de repente, até recebeu essa demanda, da Odílio Gonçalves, do prolongamento, lá do Patacão em direção ao final, nas chácaras que tem lá no final do Odílio Gonçalves. Lá. Também já foi solicitado várias vezes,
Estou aqui relatando, porque não consegui, porque acabou, eu não tive acesso à internet hoje à tarde para fazer o pedido formal, mas estou aqui fazendo verbalmente ao Poder Executivo que faça o patrulhamento do prolongamento da Odílio Gonçalves, da última rua do Patacão até o final, nas chácaras lá no fundo. Tem vários pequenos produtores rurais que utilizam esse trecho, só que pedem e não são atendidos, Então, a gente faz o registro aqui para que, de fato, sejam atendidos, porque são produtores e precisam trafegar e poder escoar a sua produção também. Quero fazer o registro aqui, nos últimos segundos, a respeito dos impactos, dos reflexos do projeto de lei do IP Saúde que nós votamos aqui. Esse reflexo extremamente danoso para o nosso funcionalismo. Eu hoje fui procurado, recebi uma ligação do Diário Popular, querendo saber informações a respeito disso. E o reflexo que isso está causando na vida do funcionalismo, que vai vir daqui a um tempo agora, no próximo mês, dos descontos, na qual o Poder Executivo poderia ter dividido essa despesa de maneira solidária, porque ele sabe que tem impacto lá na mesa do servidor, e não o fez. Colocou dentro do corpo da justificativa da lei uma data de 26, que era até essa data que nós tínhamos que ter aprovado. E essa data não existe. Essa data não precisaria estar ali, desde que estivesse aprovado até o dia 29 de junho. Ou seja, é algo que me causa muita estranheza, presidente. Só um minutinho para terminar aqui. Me causa muita estranheza. Por que aquela data de 26? Por que foi colocado ali? Mas, na verdade, a gente sabe. É uma maneira de pressionar os vereadores a votarem de maneira rápida, sem discutir com os sindicatos dos servidores e dos professores. Isso é algo que eu julgo ainda grave, e ainda acho que vereadores precisamos investigar se isso é verdadeiro, se aquilo ali que está no corpo da lei é verdadeiro. Se não for verdadeiro, se for algo que é para ludibriar o Poder Executivo, nós precisamos tomar as decisões necessárias contra o chefe do Poder Executivo. Não pode colocar data que não existe, simplesmente com a intenção de ludibriar e de tentar enganar um poder. Tá? Então, eu encerro por aqui e, de repente, no segundo momento, eu volto para a pauta que ficou. Muito obrigado, presidente. Desculpe. Obrigado, vereador Luciano Terra. Vereadora Isabel. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV, pela rádio. A minha fala é uma fala recorrente, que é da violência contra a mulher. Bem, no Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência, e a cada 6 horas, em feminicídio. Esse registro foi em 8 de março de 2023. Meio absurdo, né? Bom, também tem uma notícia meio boa também, né? Que hoje, né, a tecnologia ela ajuda muito, ela contribui muito, né, para a proteção contra a mulher. E eu vi uma reportagem ontem, né, na TV, que em Porto Alegre foi implantado, além do smartphone para a mulher, tem a tornozeleira para os homens, né, que elas estão com a medida protetiva, e se eles chegarem perto, a mulher pode acionar, né, em tempo real, né, a polícia está dando atenção. Então, o que aconteceu nesse caso? Teve dois homens, 2 agressores, eles tinham acabado de sair da cadeia, e eles chegaram perto e acabaram sendo presos. Bom, para nós, isso aí já é um começo, né? Para nós, mulheres, essas mulheres que são vítimas, né? E, assim, eu fico muito feliz, né? Muito feliz em compartilhar esse pequeno passo das autoridades, que futuramente vai ter, como é que eu vou dizer? As tornozeleiras ainda não existem para todo o Brasil, não existe para todo, mas eu acho que ainda a gente vai conseguir chegar lá. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar aqui para todas e todas que a violência ela vai acabar contra as mulheres. Uma hora ela vai acabar, mas eles não vão ficar impunes para sempre, né? Então, a minha fala era essa. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado, vereadora Isabel. Vereador Lisandro. Senhor presidente, eu
essa fala de assuntos gerais, fazendo referência aí às questões que envolvem, né, o governo, acho que foi pauta dessa sessão de hoje. A gente transitou em diversas questões aí que demonstraram, né, o formato que o governo vem conduzindo a política no município, a relação com a Câmara e, especialmente, a relação com os munícipes, com aqueles que são os beneficiários das políticas públicas. Porque quando a gente trata de questões aqui que envolvem projetos de lei, que envolvem questões diretas, que se transformam em políticas públicas, a gente está falando da relação do Poder Municipal, do Executivo Municipal com a comunidade. E eu quero resgatar um pouquinho, né, nesse início da minha fala, algumas questões aí que para mim estão extremamente pendentes, né, por parte do Executivo Municipal, e começo justamente falando daquilo que eu acho que eu falo, se não em todas as sessões, a cada 2 ou 3 sessões estou tocando nesse assunto, que é o nosso velho debate em torno do restaurante solidário, das políticas de combate à fome. E eu quero lembrar que hoje nós votamos uma retirada de projeto, que há poucos dias atrás também, né, o município retirou, né, a lei que estava tramitando aqui da criação do Conselho do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Eu me lembro do vereador na comissão, o vereador Luciano, que me dizia, não, o governo não vai mandar esse projeto de volta, né? E pelo que está aparecendo, de fato, não vai mandar, vai deixar a população desamparada dessa política pública, essa política que nós promovemos uma ampla reunião aqui, com a participação de outros vereadores, com essa plenária praticamente cheia, e que realmente uma necessidade da nossa comunidade, porque, para além das pessoas que precisam ali, nós temos na comunidade organizações que fazem esse enfrentamento direto mais do que o Executivo. É incrível, quando a gente se aprofunda nessa temática, a gente vê quanto a solidariedade das pessoas, das entidades, ela acaba tendo uma ação mais concreta do que a ação que é feita pelo Poder Executivo. E o Poder Executivo retirou o projeto aqui da casa, alegando que as emendas que eu tinha feito, que eram para ajustar os projetos, não eram constitucionais. A mesma alegação, e a gente pode, né, dizer dessa forma, mesma alegação feita no projeto de IP, em que nós, né, vereador Luciano, eu e o senhor realizamos, né, uma emenda que justamente fazia aquilo que era o anseio dos servidores, que era pelo menos dividir essa alíquota entre uma parcela para o município e uma parcela para os servidores, e aí nós acabamos retirando a emenda aqui em plenário por um acordo, por uma conversa que fizemos aqui nos bastidores, porque o governo não aceitava e, além de tudo, declarava, né, a inconstitucionalidade de uma emenda que alterasse, né, os valores da alíquota. Então, se a gente vai observando, e hoje nós votamos a questão do Código Tributário, mas para além do Código Tributário, nós também também o governo retirou da pauta da Câmara a lei do incentivo às notas fiscais, né, a retirada de notas, né, para que as pessoas se motivassem para a questão da retirada da nota fiscal, que é um incentivo à questão do INSS. E hoje eu, né, falo de tudo isso para dizer como o governo tem tratado a Câmara, e hoje eu fui surpreendido pela informação, e ainda estamos tratando um pouco dela. O presidente tem se dedicado, o vereador Enio, como presidente da Casa, tem se dedicado nessa temática, tentando, inclusive, reverter essa questão, que imagino tenha sido uma decisão do prefeito municipal, de que o governo não estaria, pasmem, vereadores que ainda talvez não saibam essa informação, que o governo não estaria encaminhando representante para participar na audiência pública que está prevista, né? Nós votamos aqui na semana passada, está prevista para acontecer do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ou seja, uma política de manejo de resíduos sólidos do município, que é um plano projetado para que a gente possa ter condições de melhor manejar os resíduos sólidos, né, o lixo, né, falando no bom português, né, o lixo do município nos próximos anos. O governo
se nega, de novo, né, da mesma forma que se negou de participar da Comissão do Código Tributário, se nega, a princípio, essa informação preliminar que nós temos, volto a dizer, o presidente da Casa está tratando dessa questão, mas, a princípio, já temos a informação da secretária, se nega a mandar representantes para estar debatendo essa política pública. É com esse governo que nós estamos tratando. E essa, para mim, é uma condição que demonstra claramente o descaso não com a Câmara, mas com a população, com a comunidade, porque a Câmara é o órgão que tem a tarefa de debater, de ajustar as políticas públicas, de construir os consensos, de construir aquilo que é possível ser construído com os consensos na comunidade. E quando o Executivo não quer fazer o debate, não quer participar, ele diz claramente que ele quer impor determinada política pública. E aí a gente pode chegar nessa conversa toda no debate da COCIP, da contribuição de iluminação pública. Porque se eu estou falando aqui de não debater e de impor determinada política pública, né, o governo tem tensionado diariamente todos, né, os vereadores, né, todos os vereadores, para que se vote a contribuição de iluminação pública sem considerar sequer o relatório apresentado, o trabalho de meses da comissão, os ajustes que podem ser feitos nesse projeto. E eu não estou afirmando aqui que sou plenamente contrário a qualquer tipo de contribuição, porque sim, o processo de privatização, que alguns vereadores aqui foram favoráveis, né, boa parte dos vereadores foram favoráveis, ele impôs uma condição para os municípios porque a empresa veio rachando, a empresa veio e cobrando as questões do município, cobrando a iluminação pública, ajuizando as dívidas. Essa é a ação, e parece que a Justiça acaba sendo até meio que conivente com esse processo, né, de acelerar o debate, né, de um modo geral. E a privatização fez isso. Então, se hoje vivemos, né, toda aquela condição com a iluminação nas residências, que foi fruto aqui de uma audiência pública, né, e faço também referência a isso, vereador Cristiano, em que se enumerou aqui diversos problemas da empresa que tem conduzido, né, da Equatorial, e eu me lembro da fala do Ranulfo, eu assisti toda a audiência, não estava presente, né, que fez uma crítica contundente à atuação da Equatorial aqui. Se nós temos essa condição e temos um município, né, com as questões ajuizadas sem conseguir construir um acordo em torno da iluminação pública, é também porque o governo do Estado privatizou a CE, como está conduzindo o processo de privatização da Corsã. Então, registrem, né, na mente de cada um aquilo que está acontecendo hoje com a Corsã e com a luz nas nossas casas, né, com a iluminação pública, vai acontecer logo ali com a Corsã e com a água, quando for privatizada por conta do governo do Estado. Então, presidente, essa é um pouco da situação que a gente vive. Eu quero vou precisar voltar no segundo momento de fala, porque quero também falar de questões que entendo são positivas. Aqui fiz a crítica, mas essa situação de crítica, de problemática que vivemos no município, no governo do Estado especialmente, precisa ser de forma indignada, relatada aqui nesse plenário. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lisandro. Vereador Cristiano. Preciso de algo que seja mais alto que isso aqui. Bom, boa noite a todos. Vou colocar aqui a situação, vereador Luciano, realmente tudo que tem acontecido aí, as situações do não fazer, principalmente quando fala esgoto, enfim, todos os problemas que a comunidade vem lançando aí para o nosso bojo, né, não acontecem porque o vereador Cristiano foi lá e fez um vídeo. Agora o vereador Cristiano foi lá, fez vídeo, nós não vamos dar, se precisava de 10 metros de cano, agora não vai ter 5 metros de cano. E isso são informações internas, são internas da própria prefeitura, né? Não fui eu que imaginei. E claro que chegam nas pessoas. Pô, muito obrigado. Lamentavelmente, é assim que vem sendo tratada a comunidade. Lamentavelmente, quando acham que estão agredindo ao vereador, estão agredindo a comunidade. O senhor esteve no sábado no corredor do Linês? Pois eu passei por lá hoje, está intransitável.
outros lugares da comunidade, vou dizer, desculpem a expressão, mas as fezes estão voltando para o ralo do banheiro. Agora, no final da tarde, infelizmente não tive tempo de colocar, mas uma menina me informou que a prefeitura está colocando aterro num terreno e esse terreno inviabilizou a passagem da água e a água está voltando toda para a casa dela. Ligaram, procuraram ajuda, buscaram o telefone da Defesa Civil e o telefone que se encontra no site não funciona, assim como o do Canil. Então, essas coisas todas têm que serem debatidas e, na verdade, vereador Lisandro, hoje eu me sinto mais aconchegado, porque vejo que não são só as minhas audiências públicas que não têm a representatividade do governo, porque essas pessoas também foram proibidas de virem em todas as minhas audiências públicas. Eu fiz audiência pública aqui, todas de interesse da comunidade. E se há interesse da comunidade, há necessidade do governo municipal estar presente para poder debater, para poder achar um meio para a gente conseguir chegar a um denominador comum. Mas não há. São proibidos, principalmente se for as minhas audiências, então, realmente são proibidas. Assim, também quero falar a respeito da votação goela abaixo que a gente teve que fazer na semana passada, do IP. Hoje me chegam informações de que nem sequer ainda foram para lá os documentos necessários, porque a data informada no ofício não era a data que deveria ter sido enviada, que seria 26, né? Nós tínhamos que votar com aquela urgência toda, porque até o dia 26 seria enviado, mas não, é 29. Que, se isso for verdade, né? Se isso for verdade, eu estou aqui, ó, eu pedi a respeito do prazo final da renovação do contrato com o IPERES. Eu pedi as informações aqui. Se realmente isso for verdade, meu Deus do céu. Não, é a ruptura total com o Poder Legislativo. É nos chamar de palhaços com bola no nariz. Nos obrigam a votar dessa forma, a gente não consegue conversar com o funcionalismo público, a gente não deixa as pessoas cientes, nem elas ficam cientes, os sindicatos não podem se manifestar. Nós teríamos tido tempo, e mais, pasmem, senhores, a informação de que deveria ser enviada essa documentação chegou com mais de um mês de antecedência. Quem são os responsáveis pela confecção disso? Quem era o responsável pela confecção do projeto? O que estava fazendo? Tomando chimarrão ou fazendo videozinho para o TikTok? O que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui de palhaço, brincando com a comunidade? Sinceramente, assim, ó, não tem mais como admitir esse tipo de coisa. E é preciso criar um muro, uma barreira, para que essas coisas não aconteçam mais. Para que não chegue mais aqui projeto em cima do laço, para que a gente não consiga conversar com a comunidade. E quando chegar, a gente vai ter que ter a responsabilidade, a coragem, a ousadia de enfrentar. Porque a gente sabe que se a gente não votasse aqui aquele dia, iam jogar para cima de nós. Aí fica muito fácil. Como sempre é. Tudo que acontece que vai contra o que o governo quer, é para cima dos vereadores. E principalmente esse vereador aqui, que é o estopim de tudo. Até as escolas de samba não saíram no carnaval porque eu mandei. É um semideus aqui na frente de vocês. Eu posso com tudo, eu posso com todos. Eu domino tudo. Não é para ter medo, é para ter respeito só. Principalmente pela comunidade. Tem que entender que isso aqui não é o meu emprego, isso aqui é meu trabalho. Eu vim trabalhar pela comunidade e eu não estou aqui de idiota para ser passado a perna. E também tem que pararem com essa palhaçada de ficar dizendo para as pessoas, quando chegam lá no gabinete, para quem foi que tu pediu? Quem é que fez o projeto? Ah, foi o vereador Cristiano? Não vai dar. O que é isso? Parem de tentar prejudicar o vereador Cristiano. O vereador Cristiano fala com a comunidade, eu vou contar para a comunidade, eu vou e conto. Eu não me entrego. Então parem com essas palhaçadas, parem com essa mediocridade.
Isso é coisa de criança. Talvez nem de criança. Isso é coisa de herê bobo. Por favor, respeitem o meu trabalho parlamentar. Parem com essas coisas. Respeitem quando a gente manda um pedido para comparecerem numa audiência pública. É de importância para a comunidade. A gente está aqui só para isso. Não dá para ficar vislumbrando a nossa vaidade, quem pode mais, quem pode menos, quem lota e quem não lota. A gente está aqui para trabalhar de comum acordo. Nós fomos eleitos por essa comunidade. Nós não precisamos ficar dividindo quem pode mais e quem pode menos. Não adianta ficar com medo da representatividade das pessoas, dos vereadores, enfim. É preciso ter respeito pelas pessoas para depois poder caminhar por todos os lados como se caminha. Que vergonha! As pessoas passando o que estão passando aí, e elas ainda acham que nós, enquanto vereadores, temos o condão de resolver o problema delas. Nós não temos esse condão, comunidade. A gente tem que pedir, a gente tem que se humilhar para pedir para que o governo faça alguma coisa na valeta de vocês, no esgoto de vocês, nas ruas de vocês, nas casas de vocês. A gente tem que estar pedindo, a gente não consegue resolver. E a gente faz pedido, reitera pedido, faz daqui, faz dali, não acontece. Quantos anteprojetos estão lá, parados? Tem pessoas passando fome ainda em Pelotas. E tem anteprojeto para resolver essa situação, e até hoje continua nas gavetas do Poder Executivo. Tem anteprojeto falando dos animais, das famílias em vulnerabilidade social. Já termino aqui, presidente. Sabe, tem esse projeto lá, anteprojeto, aliás, falando disso, de auxílio dessas pessoas que recolhem esses animais que estão na rua, que é responsabilidade do governo. E até então nada foi feito. Chega de brincar com a minha cara, de brincar com a cara da comunidade. Vamos ter respeito, empatia e entregar dignidade. Palhaçada pura isso. Obrigado, vereador Cristiano. Vereador Fred Nunes. Bem, nesse espaço de assuntos gerais, vou ser bastante breve. O vereador Ricardo e eu fomos convidados para uma reunião da Associação dos Transportadores e Despachantes Aduaneiros aqui de Jaguarão, que integram a comitiva que irá a Brasília no dia 12 de julho, para tratar dos temas relacionados especialmente da hidrovia do Mercosul, né, que como a gente já tem discutido aqui, já foi objeto de reunião aqui no Poder Legislativo, ela trará prejuízos importantes para o comércio internacional aqui do nosso município, da nossa fronteira, especialmente para os despachantes aduaneiros. Então, eu vou pedir a licença ao presidente, aos colegas, para que a gente possa participar dessa reunião e começar a organizar, enfim, essa comitiva que vai, junto com o prefeito municipal, os empresários, o vereador Ricardo e eu, no dia 12, ter a audiência com o ministro Márcio França, o ministro dos Portos do governo federal. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Fred Nunes. Vereador Ricardo Perena. Senhor presidente, nos assuntos gerais eu queria só relatar, né, sobre... Semana passada eu estive no gabinete do deputado Issur Koch e do Luciano Silveira, do MDB. O Issur Koch é progressista. Né, o deputado Issur, ele entrou com uma proposta de audiência pública presencial, né, aqui no município de Jaguarão. Então, está prevista para o dia 14 de julho, às 9 horas, na Biblioteca Pública, uma audiência pública da Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Os temas justamente esse, a hidrovia, né, a segunda ponte, Porto Seco, comércio exterior de uma forma geral. Então, já de antemão, já convido os colegas aqui, então, dia 14 de julho, às 9 horas da manhã, na Biblioteca Pública Municipal, né? Então, audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Seria isso, senhor presidente? Também tenho que me retirar juntamente com o vereador Fred. Seria isso.
Obrigado, vereador Ricardo Pereira. Mas, não havendo mais alguém, Renato Balck. Quase que eu encerro. Senhor presidente, prezados colegas vereadores, vereadora Isabel, prezada plenária que nos assiste, prezados ouvintes da Jaguarão FM, saudações progressistas. Realmente, hoje a pauta foi bastante tensa, pode-se dizer assim, e na política o diálogo é fundamental. Acho que se a gente não tiver um entendimento, a comunidade sempre que leva, né, as piores consequências, pode-se dizer assim. E essa pauta do IP nos deixou muito preocupados, visto que tivemos que fazer uma extraordinária pelo tempo exíguo que nós tínhamos para cumprir esse projeto e, consequentemente, o projeto nos traria o convênio com o IP Saúde. Acredito que essa alíquota, que ficou exclusivamente para os usuários, ou seja, os funcionários do nosso município, ela tem uma possibilidade que nós tínhamos aventado, não de projetos posteriores para mexer em alíquotas, mas através de decreto do próprio prefeito municipal. Acho que o debate está aberto, né? A nossa função de manter o IP Saúde com a comunidade foi cumprida, né? Nós não tínhamos outra alternativa. Tivemos que votar o projeto, realmente, porque tínhamos essa... Estamos, de repente, votando hoje esse projeto. Mas não sei até que ponto seria alterado esta possibilidade de ter uma alíquota do governo pagando aos funcionários. Mas agora está nas mãos do próprio Executivo, pode ter certeza. Então, isso ainda existe a possibilidade posterior de ser equacionado. Acredito que, com diálogo, isso pode acontecer, né? Porque realmente eu hoje recebi várias pessoas pelo WhatsApp, pessoalmente, tentando entender o que aconteceu, porque até foi numa reunião extraordinária, onde, né, a comunidade muitas vezes nem está ciente que temos esses horários para cumprir a nossa função legislativa, e ficaram surpresos com esta nossa, com a decisão da Câmara, mas nós tentamos buscar essa divisão, de equacionar essa possibilidade de ter um pequeno percentual de contribuição por parte do Executivo. Mas, como eu digo, isso não está... assim, a possibilidade disso acontecer não está fechada. Isso pode acontecer. Então, acho que é importante assim, se manter, tentar se manter, né, o diálogo e retomar esta fala em relação ao IP Saúde. E temos outros projetos importantes na pauta, lógico, o Código Tributário que foi devolvido, então isso aí o Executivo vai ter que elaborar agora um projeto adequado, visto que tive muitas inconsistências na própria análise da comissão que foi feita. O próprio projeto da COCIP, eu acho que tem muitas benfeitorias que podem advir para a comunidade através dessa contribuição, mas também é um projeto que necessita, quem sabe, essa semana, mais uma rodada de diálogo. Eu acho que seria importante, né, que possamos, né, levar a contento e consenso dentro desta plenária para que a gente possa levar esse projeto a um bom termo. Seria isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Renato Balck. Pela segunda vez, vereador Lisandro Lenz. Presidente, eu quero falar um pouco das pautas positivas, porque a gente acaba tratando de muitas demandas do governo, se dedicando muito a questões de projetos e as pautas que são aquelas que, de alguma forma, vêm ressaltar, né, as ações, a gente acaba falando pouco. E eu quero começar dizendo que essa semana recebi uma crítica que eu achei interessante, assim, né, porque eu escutei de uma pessoa a seguinte frase, né, de que se aproxima da eleição federal, da eleição municipal, a federal já passou, se aproxima da eleição municipal e o assunto da segunda ponte, das obras desse tipo, voltam à tona. E essa frase me fez parar um pouquinho para pensar.
E eu tive muita tranquilidade para responder o seguinte: o elemento definidor desses assuntos, como a hidrovia do Mercosul, segunda ponte, o Centro de Interpretação do Pampa e outros tantos assuntos que dependem do governo federal terem voltado à pauta, não são, de fato, a condição da proximidade da eleição municipal, mas são, sim, a possibilidade, a existência de um governo que enxerga o Brasil com todas as suas especificidades, que retoma, que dá condição de retomada de pautas importantes para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento da América Latina como um todo, da relação Brasil-Uruguai, no caso nosso especificamente, e que enxerga o desenvolvimento de uma forma descentralizada. Essa é a nossa condição concreta. Eu, da semana passada para cá, participei de duas atividades que considero importantes. A primeira foi uma reunião com a reitoria da Unipampa, que envolveu, né, a superintendência, e participou da reunião o superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico Nacional e Artístico Nacional, o IFAM, em que discutimos, junto com uma série de outras pessoas, né, das pró-reitorias, representantes do Legislativo, o deputado Alexandre Lindemeyer, o deputado Zé Nunes, né, e outras tantas pessoas, uma reunião bastante ampla, discutimos a questão da retomada do Centro de Interpretação do Pampa, um debate que ficou estagnado, né, e eu ouvi falar desse debate aqui nesse plenário em alguns momentos, mas em nenhum momento dos 4 anos do governo anterior se sinalizou com uma vírgula no sentido da retomada de um projeto. O que se fez, de fato, no governo anterior foi destruir os orçamentos das universidades públicas e impossibilitar que as universidades fizessem qualquer tipo de obra, avançassem qualquer tipo de política estudantil ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Por isso era inviável, naquele momento, abrir ou avançar no debate do Centro de Interpretação do Pampa. E nós, então, nessa reunião que realizamos a semana passada, realinhamos algumas coisas importantes, estratégicas, buscamos articular com a superintendência do IFAM uma atividade local. Queremos ver se conseguimos, muito em breve, estar casando uma agenda do prefeito, né, com o IFAM e com a Unipampa, para que a gente, de fato, possa criar a estratégia, criar o ambiente necessário para a retomada dessa obra e para a disponibilidade dessa questão fundamental para a comunidade jaguarense. Realizei também, nessa semana, no dia de ontem, quando estive em Porto Alegre, né, visitei a Assembleia, estive conversando sobre a questão do IP, e a IP vai e volta, né, eu só faço esse registro ainda do debate do IP, porque o IP, a nível de Estado, a alteração foi muito pior que no município, né, o IP, a nível de Estado, onerou justamente aqueles que ganham menos, é isso que o IP fez a nível de Estado, mas tive na superintendência do DENIT, justamente para tratar dessa questão da ponte, né, o superintendente do DENIT aqui no Rio Grande do Sul deixou claro, nos apresentou questões do projeto, de como estão os prazos, né, e o prazo para a apresentação dos materiais necessários para as empresas que vão participar da licitação final de agosto, então é um prazo bem enxuto, e as expectativas são muito positivas para que até o final do ano nós tenhamos a licitação, né, a empresa já licitada, para que no início de 25 possa se ter o contrato de assinatura da obra da ponte. É importante dizer, presidente, que nós confirmamos uma coisa que era importante também nessa reunião, que foi que, se na licitação da ponte, o acesso aqui da 27 de janeiro também estava contemplado. E o superintendente confirmou que sim, o acesso, além da construção da ponte, já concluo, além da construção da ponte e do acesso que vai ligar lá no viaduto da BR-116,
Também vai ser licitado o acesso que vai ligar a BR-116 até lá a obra da segunda ponte pela 27 de janeiro, acesso urbano. Então, essa é uma obra bastante importante para a nossa condição urbana, inclusive vai assistir os pequenos produtores rurais que estão ali naquele entorno. Então, são questões importantes de um governo federal aí comprometido com os municípios de fronteira e comprometido com o desenvolvimento descentralizado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lisandro Lenz. Vereador Leandro Bonot com a palavra. Senhor presidente, ouvindo aqui atentamente os discursos dos colegas vereadores, eu cheguei a uma conclusão. 2 vereadores aqui falaram da questão eleitoral, das eleições. Estão preocupados, sim, com as eleições, senhor presidente. E a comunidade precisa acompanhar, e por isso a minha fala aqui hoje, nesse sentido. Há preocupações eleitorais aqui dentro desta casa. E isso está na palavra dos vereadores aqui. Falar que não estão preocupados com questões eleitorais não é verdade, estão sim. Há 2 postulantes aqui ao cargo máximo do Executivo nas eleições do ano que vem. Há questões que a comunidade aqui precisa identificar. Inclusive, poderíamos ter aqui, nesse plenário, senhor presidente, uma nova composição partidária. Reuniões estão sendo feitas em padarias da nossa cidade. Vereadores que podem trocar de partido. Muitas coisas estão acontecendo no cenário político local. É preciso identificar, que a comunidade saiba identificar o que está acontecendo aqui no Poder Legislativo. As críticas, obviamente, elas são pontuais, são verdadeiras, mas há esforço do outro lado para tentar resolver. E aqui fica a dica, que nós fomos oposição e derrotamos o governo, mas aqui fica uma dica de quem chegou lá, que estava na oposição e chegou lá. Não adianta criticar, falar do problema e não apresentar o caminho. Tem que apresentar um caminho. Ficar aqui discutindo só sobre o problema, vereador Luciano. Tem que apresentar um caminho. E há 2 forças aqui, vereador Luciano. Eu sei que a sua preocupação, o senhor fala aqui numa terceira via, que a população precisa identificar isso também. O vereador Luciano Terra hoje é o principal defensor de uma terceira via em Jaguarão, que historicamente sabemos que ela não é vitoriosa nas urnas, e nunca será. Porque existem 2 forças políticas em Jaguarão que hoje dominam o cenário político, muito bem consolidadas na nossa cidade. Há 2 forças políticas muito bem consolidadas na nossa cidade. Aqui representado pelo candidato do PT a prefeito, sim. Isso é preciso, que a cidade precisa tomar conhecimento de algumas questões aqui, eleitorais, para tentar, vereador Henrique, interpretar situações que estão acontecendo aqui no debate público local. E nós vamos instrumentalizar as pessoas, mas tem que assumir aqui, vereador Henrique, tem que assumir, eu sou candidato, eu tenho um projeto, eu tenho um caminho. Não fazer o discurso aqui e esconder o projeto, as bandeiras e as ideias, senhor presidente. Tem que colocar na mesa. Vamos lá. Tem que antecipar as eleições aqui. Muitos desses discursos tem que ser colocado na mesa. E eu, a partir de agora, vou fazer aqui esses debates para a comunidade de Jaguarão saber por que vereadores aqui têm falado com tanto ódio, com tanta raiva, com tanto entusiasmo. Por quê? Se pode também ter
uma outra via. E é preciso aqui identificar, e é por isso que eu farei aqui, senhor presidente, essa fala hoje, porque é assim uma tentativa de antecipar aqui o período eleitoral, a postulantes ao cargo do executivo aqui nesta casa. Por isso que as falas são diferentes, por isso que há ideias diferentes, mas precisam assumir essas posições perante a comunidade. E eu farei aqui esse debate todas as vezes que é dentro desses discursos. E aqui não temos problema nenhum em enfrentar nenhum tipo de adversário, mas precisam botar o projeto na mesa, senhor presidente, e não ficar fazendo discurso aqui e não apresentar um caminho e só falar mal do outro lado, mas não colocar aqui o projeto na mesa. Seria isso, senhor presidente, uma boa semana a todos. Estamos atentos, mas aqui fica o recado de que, quando falo aqui que não estão preocupados com questões eleitorais, estão sim preocupados e, inclusive, já em conversas na nossa cidade, nos bastidores. Seria isso, senhor presidente, e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Leandro Bonot. Com a palavra, vereador Luciano Terra. Vereador presidente, demais vereadores, vereador Isabel, essa conversa, esse debate tomou um rumo diferente do que nós estávamos propondo. Na verdade, eu achei que não chegaria aí, mas acho que é importante algumas questões alguns contrapontos até mesmo, para que possa enriquecer o debate. O vereador foi embora, se retirou da plenária, parece que não quis, mas eu nem ia me referir a ele, porque... mas, enfim, primeiramente eu vejo algo assim que voltou de novo à pauta, assim, é algo estranho. A nossa cidade, a política da nossa cidade, os debates políticos, eles parecem que são automáticos, assim, cada ano pré-eleitoral vêm grandes obras faraônicas que mexem com a estrutura do município. A tal ponte internacional Mauá, a segunda ponte, aquela, é algo que sim, que eu sinceramente acho que eu vou passar para o outro lado e não vou ver ela pronta, né? Porque sempre volta e sempre volta e sempre volta. Algo que eu concordo com o vereador Lisandro. Assim, algumas coisas são prerrogativas do governo federal. A questão da segunda ponte, se o presidente disser que vai sair, tem que sair. Vai sair é porque o presidente disse. Se vai sair um porto aqui, é que o presidente vai dar ordem para o ministro sair um porto aqui. Isso é a grande verdade. Isso eu não vou estar possuído de hipocrisia para dizer que o senhor está errado. O senhor está correto. Mas com relação à questão que eu lhe cobro, é o seguinte: vamos falar do Centro de Interpretação do Pampa, vamos falar também, então, a respeito da prestação de contas que o governo federal tem que dar dos quase 20 milhões que foram enterrados lá. Aí tem que trazer também essa prestação de contas. O que foi parar? Por que aquela obra faz tantos anos que foi parar lá e até hoje poderia ter sido equacionada e de alguma forma? O governo anterior tem alguma coisa, não andou e tal. Bom, a questão principal, o foco principal, prestar conta do dinheiro que foi colocado lá. Quem colocou esse dinheiro? Foi o governo anterior do Partido dos Trabalhadores. E até hoje nunca prestou contas e a obra está lá, manchando o nome da nossa cidade como uma obra fantasma. Infelizmente, foi, como se diz, foi resgatado da comunidade o acesso ao Centro de Interpretação do Pampa e ninguém mais pôde entrar lá. E também falar a respeito da energia eólica. Onde que está a energia eólica? Os cataventos daquela primeira... Quando o vice, até o vereador Fred era vice até naquela chapa, né? Os cataventos de agora. Onde estão os cataventos? Né? Então esse tipo de coisa que vamos trazer para o debate. Então, se é para trazer, vamos debater. O que a gente fez, o que a gente não fez, onde é que está a prestação de conta do centro da enfermaria militar, que até hoje não foi entregue. Vamos falar sobre isso. Mas também eu não posso me furtar de falar do paizão do Finisa, né, que se postou e disse que nós não fazemos política aqui na Câmara, mas o paizão do Finisa está fazendo política desde então que o Finisa surgiu na área. Até a audiência pública vai fazer referente disso, como se fosse o proponente, mas, na verdade, não é bem assim a coisa, né? E com relação, vereadores, eu prefiro não entrar, né? Eu acho que seria hipocrisia nossa dizer que nós somos seres de fora da política, a gente não faz política, né, vereador Lisandro? Seria uma grande hipocrisia nossa dizer que a gente não faz política aqui, nós não somos políticos. Isso é uma hipocrisia. Eu vejo que todos nós temos os nossos posicionamentos, todos nós temos as nossas ideias, todos querem colaborar com a cidade, com o desenvolvimento do nosso povo. Todos aqui têm esse interesse, têm esse cerne no seu ser. Todos são pessoas que estão abnegadas, têm um espírito comunitário elevado. Eu tenho certeza que todos aqui, eu não quero desmerecer ninguém, não.
cada um com com os seus posicionamentos, cada um com as suas ideias, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente aqui faz política, sim. E eu vejo vereadores e aqueles que nos acompanham, eu vejo a nossa cidade agora no meio de duas cidades, que são quase que parecidas em termos de população e de arrecadação de impostos, que é Arroio Grande e a cidade do Rio Branco. Jaguarão está há mais de 15 anos atrasado, correndo atrás. As cidades da nossa volta avançam significativamente, de maneira significativa em estrutura, em acessos, em coisas importantes para a comunidade. Jaguarão, há mais de 15 anos, está na mesma, correndo atrás e a nossa população sendo ano após ano, com um debate comparativo entre uma força e outra, e quem está querendo, com ideias novas, acaba não surgindo, digamos assim, pisoteado por outras ideias que são dominantes no momento. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante esse debate. Mas, enfim, deixamos aqui o registro e espero que, em outras oportunidades, podemos retomá-lo. Obrigado, presidente, e desculpe se sair um pouco da pauta necessária, mas foi preciso. Obrigado, vereador Luciano Terra. Com a palavra, vereador Cristiano Cardoso. Mais uma vez, boa noite. Quero pedir desculpas da minha primeira fala, porque realmente a altura da minha voz se excedeu. Me desculpa a comunidade, os colegas vereadores aí, me desculpem. Não retiro uma palavra do que eu disse, mas eu sei que a minha voz passou do limite. Vereador Lisandro, o senhor já... Pela fala do nosso colega vereador, eu não sei se o senhor já comunicou à sua esposa que ela está pré-candidata à primeira-dama do município? Pois é, né, eu ainda não sei, até questionei ela aqui, mas pelo que ela me responde ali, eu acho que não. E quanto a postular cargos, né, do Executivo, tem uns que colocam o seu nome à disposição, tem outros que o povo chama, candidatos naturais, mas que também não definiram nada, né? E as fotos tiradas nas padarias do município, por que não? Mas, pelo jeito, o pessoal está olhando as minhas fotos, né, nas redes sociais, acompanham as minhas redes sociais, embora estejam bloqueados, porque tem pessoas que eu faço questão de que não estejam perto das minhas redes sociais, nem mesmo como redes sociais. No mais, eu vejo que o vereador se refere a uma fala de ódio. Quem lhe viu e quem lhe veio, vereador? O senhor lembra da sua fala lá no início do nosso mandato? O senhor lembra como era a sua fala no início lá a respeito do seu governo? O senhor lembra quem assinou o documento da CPI? Eu me lembro de tudo isso, mas o detalhe é que, na verdade, mudar de partido, se for o caso de mudar de partido, é muito natural, é muito normal. O difícil é quando a gente está num partido, fala mal do partido e depois retorna e busca, inclusive, o apoio do partido e se torna um defensor, assim, de unha e dente. É muito estranho, realmente não sei o que aconteceu nesse meio tempo, né? Mas quem lhe viu no verão passado sabe quem o senhor é no inverno agora. Né? Então, lamentavelmente, eu acho muito estranho. E toda essa fala, né? Toda essa situação dos postulantes, ora, quem é hipócrita aqui? Meu Deus do céu. Nós somos políticos. Nós lutamos por uma situação política no futuro. Mas, claro, que alguns aqui buscarão a reeleição, outros tentarão ser eleitos. Né? Uns buscarão a reeleição, outros tentarão ser eleitos. Para quem não foi eleito, claro. Bom, e no mais, né, assim, eu sinceramente fico abismado quanto essa situação de que alguns sejam postulantes aqui do cargo executivo, né, como isso tem incomodado. Como isso tem incomodado. Tem causado, inclusive, desnorteios, né? Tem causado situações que, olha, Deus que me perdoe, chega a ser vergonhosa, chega a ser patético, né? Chega a ser patético, porque é só fazer cada um fazendo o seu trabalho, as coisas acontecem naturalmente. Como, inclusive, um destes que pode ser postulante, que é o próprio povo que chama, que nunca colocou o seu nome à disposição, nunca.
E nem sequer porque tem uma foto, não adianta ficar perguntando quem é prefeito, quem é vice, o que vão fazer, o que não sei o quê. Apenas é uma conversa de políticos, uma foto com pessoas que causam prazer em estarem na mesma foto e de aparecerem juntas nas redes sociais. Já bem diferente de outras pessoas que, inclusive, a gente bloqueia em tudo para não ter um mínimo de contato, né? Até porque tem situações que são impossíveis assim, de levar à frente. Mas, enfim, quero dizer à comunidade que peço desculpas pela minha fala entusiasmada no primeiro momento ali. Quero lamentar as situações e as colocações do vereador, né, que fala de tanto ódio, de tanto não sei o quê, mas que não consegue olhar para o seu próprio passado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Cristiano. Não havendo mais ninguém, passamos aos informes do presidente. Amanhã, quarta-feira, dia 28, teremos sessão especial, com a presença do prefeito municipal, Rogério Cruz, às 10 horas da manhã, para a apresentação do relatório dos 120 dias de governo. Também, na quinta-feira, dia 29, às 19 horas, teremos audiência pública sobre o projeto de lei 01 de 2022, da destinação dos resíduos sólidos, uma proposta do vereador Lisandro Lenz, relator do projeto. Estão todos convidados. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e uma boa semana de trabalho.